O CNJ em Ação está no ar. No programa de hoje você confere mais destaques da sessão de número 187 do Conselho Nacional de Justiça. E veja ainda uma entrevista com a conselheira Ana Maria Amarante. Ela é a coordenadora do Movimento Permanente de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do CNJ. Isso e muito mais a partir de agora no CNJ em Ação. E a gente começa o programa de hoje mostrando mais decisões da última sessão do Conselho Nacional de Justiça. Os conselheiros analisaram o procedimento de controle administrativo do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. O conselheiro Flávio Cirângelo apresentou o voto vista da relatoria de Saulo Casale Bahia e acolheu um pedido da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, que envolve as condições das aposentadorias. Neste aspecto, tenho que a orientação do Conselho Superior da Justiça do Trabalho está em franca contrariedade com o que já decidiu o Supremo Tribunal Federal acerca do tema alusivo ao teto remuneratório. Na sequência, o presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa, afirmou que a decisão do STF foi tomada por uma composição diferente da atual. Eu gostaria de lembrar aos senhores conselheiros que essa decisão do Supremo sobre a qual se debate é uma decisão, ela própria, extremamente polêmica. O tribunal se dividiu à época da decisão e é também uma decisão já completa, muito antiga, não é? Uma decisão tomada por uma composição que hoje praticamente não existe mais no Supremo Tribunal Federal. O conselheiro Rubens Curado acompanhou a divergência e chamou a atenção do plenário ao direito dos magistrados aposentados. E o que me chamou a atenção nesse caso foi especificamente a questão da quebra da isonomia na aplicação desse direito adquirido, reconhecido já para aqueles aposentados à égide da legislação da Lei 1711, entre os magistrados de primeiro e segundo grau. Ana Maria Amarante teve o mesmo entendimento e ressaltou que o caso se trata de magistrados idosos, afastados do exercício há muitos anos. Não há como se lhes imputar, se vencido nessa parte do caráter indébito do pagamento dessa verba, que não é adicional, não é vantagem. Trata-se da própria estruturação, da composição dos proventos da aposentadoria. Mas, por maioria dos votos, o procedimento foi julgado improcedente. O subteto de remuneração será aplicado aos magistrados aposentados da Justiça do Trabalho. Também eu acompanho o relator e proclamo o resultado. Procedimento julgado improcedente, decisão majoritária, vencidos os conselheiros Débora Ciotti, Rubens Curado, Flávio Cirângelo e Ana Maria Duarte Amarante. Os conselheiros também analisaram um processo administrativo disciplinar contra o juiz da comarca de Monte Sião, em Minas Gerais, Milton Furquim. Segundo o relator, conselheiro Emanuel Campelo, o magistrado teria participado de atividades políticas no município de Itapeva, o que é incompatível com o exercício da magistratura. Presença marcante em períodos eleitorais e determinação para a condução de cidadão à delegacia de polícia por motivos inseridos em contexto político, conquanto não constituam dedicação à atividade político-partidária, decorrem da emissão do magistrado no cenário de disputas eleitorais, de modo a manifestar a ausência de isenção de ânimo exigidas de um membro do Poder Judiciário. Não havendo condutas pregressas condenáveis, a pena cabível é advertência. A defesa rebateu as acusações e alegou que o magistrado não participava de eventos políticos. A prova colhida nos autos demonstra que o magistrado não realizou atividade político-partidária, que foi a acusação feita ao magistrado. Fabiano Silveira acompanhou o relator. Fez bem a distinção entre o conjunto probatório, a descrição do conjunto fático descrito na portaria e que é o que vincula, não eventual capitulação de deveres, etc., mas o conjunto fático, é disso de que se defende os acusados. Então, é importante que na portaria haja uma descrição precisa ou razoavelmente precisa para que
possa ser exercido o direito de defesa. E isso ocorreu, o relator prestou essas informações e eu me senti bastante satisfeito. O conselheiro Gilberto Martins abriu divergência e disse que o magistrado agiu como cidadão comum, fora da comarca onde atua, e sugeriu que fosse aplicada a pena de censura e não de advertência. Ele se sujeitou a atuar como cidadão comum e tomar uma postura de participação política. Também não poderia ali exercer, de uma certa forma, a sua autoridade ao ter sofrido algum tipo de crítica por parte de um cidadão na qual ele acabou por determinar a sua prisão. O presidente do CNJ, ministro Joaquim Barbosa, acompanhou a divergência e disse que há indícios para aplicar a pena de censura. Há depoimentos aqui que trazem, que, embora não sejam definitivos, trazem circunstâncias de relativa importância. Vejam, por exemplo, o depoimento desse cidadão aqui, Benedito Paulo da Silva. É verdade que é um depoimento, pelo menos parcialmente, de ouvir dizer, parcialmente, porque na sequência do depoimento não se sabe se ele realmente está afirmando ou se ele se refere a outrem, não é? Mas se colhe nesse depoimento que o representante, primeiro ele começa dizendo que ficou sabendo que o representado fez um discurso nesse dia, mas em seguida que o representado participa de grupos políticos na cidade de Itapeva. Mas, por maioria dos votos, o processo foi julgado procedente com a pena de advertência ao juiz. Depois, os conselheiros analisaram o caso de uma magistrada do Tribunal de Justiça do Paraná. Ela foi aprovada no concurso para juiz no estado do Rio Grande do Sul e não teve autorizada a licença sem remuneração para fazer o curso de formação. O relator, conselheiro Gilberto Martins, concedeu a licença à juíza. Diante dos precedentes que nós temos aqui no Conselho Nacional de Justiça, de forma muito semelhante, e me parece com relação ao mesmo tribunal, em permitir a concessão dessa licença para que ela pudesse fazer o curso de formação para o provimento do cargo no âmbito da Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Por unanimidade, foi ratificada a liminar e a magistrada poderá fazer o curso de formação. E na próxima semana você acompanha as decisões do CNJ durante a sessão de número 188. E veja agora um giro de notícias do Conselho Nacional de Justiça. O segundo dia do seminário A Liberdade de Expressão e o Poder Judiciário começou com um debate sobre a violência contra os jornalistas. Magistrados e profissionais da imprensa concordaram que, para fortalecer a democracia, é fundamental punir com rigor os crimes praticados contra jornalistas. Para o juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos, Diego Garcia Sayan, a liberdade de imprensa é tão importante quanto o direito de votar. Sem uma liberdade de expressão séria, não é possível que exista uma sociedade democrática. Um estudo realizado pela Unesco em todo o mundo revelou que nos últimos 10 anos, 600 jornalistas sofreram algum tipo de agressão enquanto estavam trabalhando. Em 90% dos casos, os agressores não foram punidos. O tema da impunidade na perpetuação do ciclo da violência contra profissionais da comunicação é um tema central e esse tema, evidentemente, pode contar de maneira muito decisiva com a participação do Poder Judiciário na resolução e no equacionamento dessa questão, para além dos outros elementos importantes nas políticas públicas de prevenção e proteção dos jornalistas. Além da segurança dos jornalistas, temas como o acesso à informação, o uso livre da internet, o direito penal e a liberdade de expressão também fizeram parte dos debates. Esse é um tema nessas eleições fundamentais e quem vai decidir são os juízes. E porque nós temos as leis, começam a ser aplicadas leis de proteção à liberdade de expressão na internet. O evento A Liberdade de Expressão e o Poder Judiciário foi uma parceria do Supremo Tribunal Federal e da Unesco. O objetivo foi aprofundar o debate sobre o papel do Poder Judiciário na garantia da liberdade de expressão. Há momentos em que o Judiciário precisa ser corajoso, ter sensibilidade de que atentados aos meios de comunicação, na verdade, são formas de inibir a informação da sociedade e que precisam ter um tratamento diferenciado. O Conselho Nacional de Justiça disponibilizou os vídeos das apresentações feitas durante a primeira audiência pública realizada pelo CNJ.
50 vídeos foram disponibilizados com as exposições feitas pelas autoridades e pelos especialistas habilitados. Cada expositor teve 15 minutos para apresentar contribuições. A audiência pública teve como objetivo trazer propostas, ações e projetos para a implementação de uma política nacional voltada à priorização do primeiro grau de jurisdição nos tribunais brasileiros. Os vídeos estão disponíveis no site www.cnj.jus.br. E chegou a hora de você se programar para conferir os próximos eventos que vão marcar o Judiciário. Confira os principais destaques. Entre os dias 14 e 16 de maio, será realizada a primeira jornada do Fórum Nacional da Saúde. O evento vai ser realizado no Tribunal de Justiça de São Paulo. O objetivo é propor ações para a garantia do direito à saúde. As inscrições vão até o dia 9 de maio. Nos dias 29 e 30 de maio, vai ser realizado no Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, no Rio de Janeiro, o 4º Simpósio Internacional para o Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Vamos agora fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco eu converso com a conselheira Ana Maria Amarante. Ela vai falar do trabalho feito pelo CNJ para combater a violência doméstica e familiar contra a mulher. Até já. O CNJ em Ação está de volta com o quadro Bastidores e hoje eu tenho a satisfação de receber a conselheira Ana Maria Amarante. Ela que é a coordenadora do Movimento Permanente de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Conselho Nacional de Justiça. Conselheira, muito obrigado pela presença. É um prazer, Max, estar aqui com você mais uma vez. Que bom, né? Nós vamos falar da lei, inicialmente a Lei Maria da Penha. Eu gostaria de saber da senhora, do ponto de vista da senhora, como mulher, como magistrada, o que mudou com o advento da Maria da Penha? Mudou muito porque houve um impulso para a formulação de novos padrões de conduta social, de conduta moral no seio da sociedade brasileira. Então foi dado, assim, um passo mais avançado para a superação dessas condutas que vêm da sociedade patriarcal, desses valores aí arraigados através dos séculos, que sempre relegaram a mulher numa posição de inferioridade. Então, é uma reação a começar do âmbito doméstico, que é primordial. Muito foi feito, o CNJ atuou logo em seguida, dando também o primeiro passo para deflagrar a criação de juizados especiais para a erradicação da violência doméstica, para punir, para reprimir a violência. E temos cerca de 87 hoje em todo o país. Ainda é pouco, mas olhando nessa visão, felizmente, retrospectiva, com que você inaugura a nossa conversa, é importante ver que já demos alguns passos importantes. Eu costumo dizer, inclusive, em relação à Lei Maria da Penha, que ela, digamos que é uma lei que pegou. Até mesmo pelas próprias brincadeiras, que às vezes os homens costumam brincar, a própria mulher também entra nessa brincadeira. Olha, cuidado, vem aí a Lei Maria da Penha, cuidado, não sei o quê. Ou seja, é uma brincadeira que de forma, assim, vamos pensar aqui pelo lado sério dessa brincadeira, ela reflete, né, justamente essa questão da Lei Maria da Penha, ou seja, ela pegou, é uma lei que pegou. Mesmo com essas brincadeirinhas que a gente leva, é sinal que ela pegou, não é? Com certeza. E aí muda essa questão cultural. Hoje, praticamente, a totalidade da sociedade conhece a Lei Maria da Penha. O que ainda faltaria é um maior conhecimento das medidas protetivas que ela traz para a mulher. Isso que ainda precisa ser mais divulgado. E a implementação dessas medidas, com suporte, claro, a ser dado pelo Poder Executivo, como os abrigos para as mulheres, as medidas protetivas tendentes, por exemplo, a proibir a aproximação de potencial agressor à mulher, e ainda outras, como até a colocação da mulher no mercado de trabalho, o estímulo a que ela, então, vá buscar fontes de sustento próprio. Então, essas medidas precisam ser melhor conhecidas pelas mulheres para elas buscarem cada vez mais essa tutela estatal, erradicando, na medida do possível, as condutas agressivas contra si. Conselheira, eu falei aqui dessa brincadeirinha que surge, que eu acho que ela reflete muito bem de que todo mundo, tal como a senhora falou, que a lei da Maria da Penha, ela é conhecida por todos. Talvez falta aí conhecimentos específicos, né, da previsão, o que ela prevê, o que ela determina.
Mas dentro ainda desse contexto, tem uma outra brincadeirinha que eu também acredito que é reflexo daquilo que as pessoas sempre... desse conhecimento. A Lei Maria da Penha, ela vale para os homens também? Não, veja bem, especificamente para o âmbito de tutela dos juizados especiais de violência doméstica, não. Aí as medidas são adotadas tendo em vista a tutela à mulher. Mas, veja bem, a Constituição manda que se erradique violência no seio doméstico, portanto, ela não discrimina nesse ponto entre homem e mulher. O homem pode receber, sim, a tutela do Estado, mas não no âmbito específico da lei. Eu mesma já apliquei, até em grau de recurso, de agravo de instrumento, apliquei medidas da Lei Maria da Penha para proteger homem que estava sendo vítima de violência doméstica por parte da mulher. Por acaso, ela tinha o predomínio de força naquelas circunstâncias especialíssimas. Ou seja, determinar, por exemplo, um afastamento. Eu determinei, inclusive, que ela não se aproximasse a uma distância mínima de 200 metros do homem, inspirado nas medidas que são adotadas em prol da mulher. Mas, assim, procedi no âmbito do poder geral de cautela do juiz. O juiz pode determinar medidas que não estejam previstas especificamente na lei. Então, a Lei Maria da Penha pode servir até de inspiração para esse poder geral de cautela. Mas aí estamos operando no âmbito comum, no contexto de juizados criminais, mas não especificamente nos de violência doméstica. Mas os homens também têm a tutela do Estado, por que não? Pois é, mas por que dessa priorização da mulher? Em primeiro lugar, esse destaque, digamos assim, né? Isso. Até se argumentou muito se a Lei Maria da Penha não estaria incorrendo numa inconstitucionalidade, já que a Constituição proclama que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Mas sabemos que o tratamento igualitário envolve aquela parêmia também de tratar desigualmente desiguais. E, historicamente, o que se constata é a posição mais subalterna da mulher, de inferioridade física. Isso não se discute, é a regra geral. A par da superação também desses valores culturais já defasados que a colocam em posição de inferioridade. Então, cuidou-se realmente de uma ação envolvendo discriminação positiva para superar essa desigualdade de forças, tratando, então, desigualmente desiguais, mas na medida dessas desigualdades. Com isso, então, superou-se qualquer arguição, houve pronunciamento do excelso pretório a esse respeito, passamos tranquilamente pelo crivo da inconstitucionalidade e também superamos o controle da convencionalidade, que o Foro Internacional também está bem atento a essa questão da violência de gênero. O fato é que os estados do mundo inteiro não tratam de forma igual seus nacionais, seus homens, suas mulheres. As mulheres estão em posição de inferioridade, foi pesquisa que já constatou isso. Portanto, nós cumprimos o nosso papel também em termos de compromisso assumido no Foro Internacional perante a Convenção de Belém do Pará, de que somos também signatários. Já que o Estado põe a mão, interfere nisso, né, em briga de marido e mulher, o Estado sim mete a colher, não precisa também desse aparelhamento, dessa estrutura para, por exemplo, a mulher se sentir mais confortável e segura de denunciar o agressor, por exemplo? Não há dúvida, ela vai se sentir mais segura de solicitar, de pedir o auxílio do Estado quando esse aparato estiver mais aperfeiçoado. E estamos caminhando nesse sentido, com boas práticas que são, inclusive, comentadas, debatidas, numa troca muito favorável e que se processa principalmente nessas jornadas da Lei Maria da Penha. Por exemplo, o Espírito Santo tem aí o botão do pânico, que é um mecanismo que permite um socorro mais pronto, mais rápido à mulher numa situação de perigo. Lá, Minas Gerais tem a tornozeleira eletrônica. O Rio Grande do Sul responde com suas patrulhas da Lei Maria da Penha. Enfim, estamos buscando alternativas, trocando experiências boas nesse sentido. Mas é aquela questão, há muito ainda por fazer. São 87 juizados instalados em todo o Brasil.
o que vai logo evidenciar que, por unidade da federação, ainda são poucos. Por exemplo, Brasília, o Distrito Federal responde com 12 juizados, mais 7 varas criminais com competência acumulada. O que mostra, então, que os demais estados têm 1, 2 por capital. Precisamos ampliar os juizados nas capitais, interiorizar também esse tipo de proteção. Enfim, dizem que administrar é gerir escassez. E nós estamos diante de escassez de recursos. É como o tamanho do cobertor, certo? Diante do frio. Puxa para a cabeça, descobre o pé, ou pouco pão para muita fome. O fato é que é importante priorizar a tutela à mulher no âmbito doméstico, coibindo a violência, porque não é o único fator de violência da sociedade, mas é a primeira instância de socialização do homem. É a partir daqueles comportamentos no seio do lar, com a criança vendo a mãe sendo alvo de violência por parte do pai, a menina que vai talvez reproduzir, infelizmente, esse comportamento quando chegar a sua vez de assumir essa função na fase adulta, e vai, então, gerar uma série de condutas repetitivas. Nós temos que coibir isso, estancar na origem todas as formas de violência. Pois é, a violência física, a psicológica, que é igualmente dolorosa, que reduz a autoestima da mulher, a crítica costumeira, a crítica continuada à mulher, a violência moral, que é um aspecto até eu considero da psicológica, mas a Lei Maria da Penha distingue, que é diminuir o conceito social da mulher, minimizar o seu papel, a violência sexual, porque em nome do chamado débito conjugal, do débito que se considera devido na relação de companheirato, não se justifica a imposição da violência pelo mais forte e até mesmo a violência patrimonial, que é o estrago dos pertences da mulher, dos seus instrumentos de trabalho. Então, esses 5 tipos de violência no seio da primeira instância de socialização do homem vai ser responsável, sim, por muito dessa violência que se verifica aí na sociedade. E o segundo passo, nas escolas. Vamos implementar a atuação também nessa segunda instância de socialização. Conselheiro, uma última pergunta. Desde 2007, o CNJ realiza as jornadas, né? As jornadas da Maria da Penha. Esse ano tem? Não tem? Muda de data? Não muda? Bom, cogitou-se no primeiro momento do mês de maio, mas com a iminência da Copa, a carestia aí das passagens, a dificuldade aí de vagas em hotéis, logo estaríamos até comprometendo o êxito desse evento. Então, vamos manter a tradição. Agosto, dia 7 de agosto, é sempre o aniversário da Lei Maria da Penha, embora ela tenha entrado em vigor no dia 21 de setembro de 2006, mas ela data de 6 de agosto. Aliás, de 7 de agosto. Vamos, então, tentar manter a tradição. Nós temos a opção entre agosto e setembro. Em princípio, vamos ver se há condições de já realizarmos em agosto. Agosto ou setembro, estamos em clima de aniversário e com maior possibilidade de locomoção das pessoas para as boas práticas, para o balanço e para a colocação de metas, quem sabe, a fim de que possamos ainda progredir. Há muito ainda por ser feito nesse setor de proteção à mulher brasileira. Sem dúvida. Conselheira, parabéns. Muito obrigado mais uma vez pela presença. Eu que agradeço a sua paciência, a sua gentileza. Muito obrigada, Rimac. Nós é que agradecemos, conselheira. E nós vamos agora acompanhar mais uma notícia de destaque do Conselho Nacional de Justiça. Representantes do Conselho Nacional de Justiça e outros órgãos que atuam na ação da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro concordaram em padronizar procedimentos para facilitar a alienação de bens apreendidos em crimes como tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Informações com a repórter Neila Guimarães. De acordo com o grupo, a falta de uniformidade de entendimentos dificulta a alienação final de bens, móveis, imóveis, veículos e valores ilícitos. O objetivo do grupo é tornar mais eficaz as decisões judiciais. Uma das ideias é tornar mais amplo o Sistema Nacional de Bens Apreendidos.
O próximo encontro do grupo será no dia 14 de maio e será discutida a alienação de bens provenientes do tráfico de drogas. E o CNJ em Ação termina aqui. Nós temos encontro marcado no próximo programa. Até lá!